Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria Imparável. Estamos entrando no módulo polêmico aqui, talvez, resolução de conflitos. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Já coloca aí no chat só para a gente movimentar. Vocês gostam de treta ou não? Coloca aí. Eu gosto. Gosto de arrumar uma treta, gosto de arrumar uma briguinha, gosto de arrumar um Não, conflito. Ou não, tô de boa, sou pacífico, evito. Coloca aí pra gente saber. Quem que gosta de treta e quem que não gosta. Eu não. Vamos ver quem que gosta. Esse módulo se chama Resolução de Conflitos. E o tema da aula de hoje é quando o problema é você. Isso mesmo, quando o problema é você. Já parou para pensar que muitas vezes o problema sou eu, o problema somos nós? Ó, a Aline colocou aqui, ó, eu não gosto, mas se entrar, já era. Como dizia meu avô, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela, né? Ah, vocês acham que a gente tem muitos conflitos direto? Tem bastante conflito acontecendo perto da gente ou com a gente? O que que vocês acham? Falam para mim aí. Falem, né? Tem que resolver conflito todo dia? Vocês têm que resolver conflito todo dia? Interno, sim, né? A gente não vai falar muito dos conflitos internos, tá? A gente vai falar dos conflitos mesmos externos. Esse é os conflitos que a gente vai falar. Porque a gente precisa, né? Aprender a resolver os conflitos, né? A resolver. Esse mês, esse módulo aqui, a gente vai falar sobre essas questões. Vai ter aulas bem interessantes. Inclusive, a aula de hoje ela é bem interessante porque ela traz algumas questões que às vezes a gente não para analisar, né? Deixa eu apresentar aqui e a gente segue na sequência. Tá? Quando o problema é você? É uma pergunta bem interessante. Ah, Quero passar para vocês o objetivo da nossa aula hoje, que é o objetivo dessa aula aqui é levar vocês a reconhecerem o papel do próprio ego, e a gente vai falar bastante sobre o ego hoje, como o principal gerador e alimentador dos conflitos diários. Tanto conflitos pessoais, né, quanto os conflitos profissionais. A aula de hoje visa despertar a consciência sobre como as emoções, crenças e gatilhos distorcem a percepção, ou as percepções, né? Bloqueiam o diálogo e impedem soluções construtivas. O propósito é capacitar você, a aluna aqui da nossa mentoria, a compreender o ciclo emocional dos conflitos, identificar padrões pessoais e comportamentos e iniciar um processo de autossugestão emocional como ferramenta de pacificação e liderança madura. A maioria de vocês são são líderes, né? A maioria de vocês aí lideram um grupo de pessoas, ou é líder dentro de casa, e o tempo todo a gente tem que estar lidando com conflitos, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja dentro de casa, seja com os vizinhos. Conflitos acontecem a todo momento, inclusive no trânsito. Às vezes você pega o seu carro, está dirigindo, você tem conflitos. Só que muitas vezes essas três letrinhas, chamada ego, faz com que a gente perca toda a razão. E quando fala perder a razão, quando a gente usa esse termo perder a razão, significa que o nosso cérebro bloqueia a área responsável pela razão. Então a gente não age pela razão. Por isso que fala perder a razão. Você age pela emoção.
E aí, qual emoção está tomando conta naquele momento? É a raiva? É a inveja? É o nojo? É a alegria? Qual emoção naquele momento, no momento que você perde a sua razão, perde o lado racional, qual emoção está agindo? Qual emoção está tomando conta da sua reação? Porque isso faz uma grande diferença. Qual emoção está sendo alimentada? Então, a primeira coisa que a gente vai falar na aula de hoje é sobre a ilusão de estar sempre certo. A maior parte dos conflitos não nasce da maldade, mas nasce da crença cega de que eu estou certo. Não precisamos nem ir muito longe, né? Quem está casado aí sabe como que funciona dentro do relacionamento, né? Um relacionamento conjugal é constituído por duas pessoas, correto? O homem e, e quem? Fala para mim, abre o microfone e fala para mim. E a razão. O homem e a razão, exatamente. Ou seja, o homem e a mulher. A maior parte das vezes a mulher ela está com a razão, ou pelo menos ela imagina que ela está com a razão. Mas em alguns casos não tão difíceis assim, o homem ele também acha que está com a razão. E geralmente os conflitos acontecem por causa dessa briga de ego, porque os dois querem estar com a razão. E muitas vezes nenhum está com a razão. Muitas vezes ninguém está com a razão. Mas naquele momento existe a perca da razão. Porque o lado racional, o lado da razão, não está funcionando naquele momento. É uma briga de ego para saber quem que vai sair vitorioso da história. E todo o conflito é para saber quem vai estar sendo vitorioso, para quem vai ganhar. E aí vai ser utilizado as mais diversas ferramentas para que essa razão seja imposta ou essa razão seja é, alcançada. E é isso que acontece diante dos conflitos. Por isso que o conflito muitas vezes não acaba. Já ouviram falar que quando um não quer, dois não brigam? Eu já ouvi falar que quando um não quer, o outro continua querendo. Porque um só vai continuar querendo, né? Não existe uma briga se não tiver duas pessoas envolvidas. Se só uma pessoa estiver brigando e partir para pancadaria, não é uma briga. Você sabia disso? É uma agressão, não é uma briga. Uma briga acontece quando as duas pessoas se enfrentam. Uma batalha, uma briga. Mas quando só uma pessoa enfrenta, é uma agressão, porque não houve reação do outro lado. Então, aquela pessoa que não reagiu, ela acabou apanhando. Mas por que que eu estou falando isso para você? Porque esse é um ponto que faz uma grande diferença. A maior parte dos conflitos, ele não nasce por maldade, não nasce por querer prejudicar o outro, nada disso. Mas por aquela crença de que eu estou sempre certo, de que eu estou com a razão. E dentro do relacionamento também não é diferente. Dentro do relacionamento, esse conflito acontece por essa crença de que eu quero estar certo. E muitas vezes, na maior parte das vezes, a discussão vai acabar, a briga vai parar porque uma das partes vai aceitar, entre aspas, de repente ali para acabar, para amenizar, que a outra pessoa tinha razão. Às vezes ela vai aceitar mesmo para poder acabar o conflito. Mas só existe esse conflito porque as duas partes estão ali com um jogo de ego, tentando saber quem é o mais forte, tentando saber quem que é que tem essa razão ou que vai impor a sua razão. Então, pesquisas
em psicologia social, especialmente de Festinger, sobre a dissonância cognitiva, mostram que o cérebro humano ele tende a rejeitar informações que desafiam suas crenças e isso cria um terreno fértil para os embates pessoais e profissionais. O nosso cérebro, ele tende a promover essa questão de que está certo, de não aceitar muitas vezes a vitória do outro, de não aceitar muitas vezes as palavras do outro, de não aceitar muitas vezes que ele ficou por baixo, ou porque ele ficou inferior, ou porque a outra pessoa tinha razão. Existe essa necessidade do nosso cérebro de querer confrontar e de querer impor uma verdade, mesmo que ela não exista. Mesmo que ela não exista. E muitas pessoas mentem diante de uma discussão para buscar provar que elas estão certas, simplesmente para ela não perder aquela batalha. Olha como que nós somos competitivos. Olha como que nós somos é, desafiadores, né? Nós desafiamos, nós vamos para o embate, nós vamos para o combate, simplesmente por não aceitar ou por não ter essa capacidade, muitas vezes, de entender que qual é o problema de repente aceitar que nós estamos errados. E é uma coisa que é muito difícil, não é para uma, duas pessoas, não. Você que de repente tá entendendo e falando assim, olha, eu sou assim, você não é um caso isolado. Todos nós passamos por esse processo de briga de ego, ou de querer fazer com que a nossa vontade seja feita, a nossa vontade seja respeitada. Então, os estudiosos já falavam sobre isso, né? Já tem estudos sobre isso, sobre esse comportamento humano, porque o nosso cérebro ele tende a rejeitar essas informações que desafiam, que nos colocam em xeque, que nos colocam para baixo, porque é uma questão até de sobrevivência, de querer mostrar que está certo ou que está no caminho certo. Então, o problema não é o conflito em si, mas o apego à própria razão. E aí muitas vezes a gente vai se apegando a essa razão, muitas vezes nós vamos abraçando tudo isso e defendendo essa razão que muitas vezes não existe, porque muitas vezes nós não estamos certos. Muitas vezes não estamos certos, mas nos apegamos a essa razão. O ego não suporta a ideia de estar errado. Ele não suporta. E por isso ele vai fazer o quê? Ele vai brigar para preservar a imagem que nós construímos de nós mesmos. Então eu tenho que manter, eu tenho que zelar essa imagem. Então, se for preciso brigar, se for preciso lutar, se for preciso sustentar uma mentira, se for preciso fazer qualquer coisa, eu vou fazer para manter essa ideia, para sustentar essa palavra, mas jamais admitir que eu estou errado. Quando você consegue ativar o lado da razão, muitas vezes você não se importa em reconhecer que você está errado. Mas enquanto o ego estiver mandando, você não vai aceitar, você não vai admitir que você está errado. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que que eu fiz a brincadeira aqui do homem e quem tem razão dentro do relacionamento? Porque a mulher, ela é mais emocional, tá? É uma brincadeira, mas é porque a mulher, ela é mais emocional. É por isso que a mulher tem, muitas vezes, essa necessidade de estar com a razão, porque essa briga, esse instinto primitivo, ele vai vir à tona e ela vai enfrentar. E a mulher tem esse instinto de proteção. A mãe, né? A fêmea, ela tem esse instinto de proteção. Você pode ver nos animais que a mãe, geralmente, ela fica protegendo a cria, né? Ela faz de tudo para que os predadores não cheguem, para que o perigo não venha. A mãe faz isso. A mulher também faz isso. Ela defende o seu filho, ou seus filhos, né? De todas as formas. Então, muitas vezes, ela anula esse ponto da razão e age ali simplesmente pela emoção. E por isso que a maior parte das vezes, nessa briga de ego, a mulher busca mostrar ou impor essa necessidade de estar com a razão. E aí tudo que o homem
precisa é bater de frente. Tudo. Tudo que o homem precisa é bater de frente. Atenção, homens, atenção, maridos presentes. Tudo que a mulher precisa é que você bata de frente com ela. Ela já está armada. Ah, entendam uma coisa. Entendam. Jamais, você jamais vai ganhar uma discussão. Você jamais vai conseguir diminuir o ego da mulher, porque a mulher é emocional. A mulher é emocional. E eu não estou falando aqui dando razão para as mulheres, nada disso. É porque fisiologicamente a mulher ela vai fazer de tudo para ela manter. E também não estou falando para diminuir as mulheres ou para nada disso. Eu estou falando de uma questão fisiológica. Dentro de uma briga de ego, a mulher não vai recuar, a não ser que ela ative o lado racional e ela entenda que naquele momento ela errou. Mas a maioria das vezes, a mulher vai parar uma discussão, daí entra a questão da mulher sábia, né? A mulher sábia dificular. Muitas vezes ela vai parar uma discussão, ela vai deixar para lá, entre aspas, mas ela vai guardar aquilo. Ela vai levar aquilo com ela. Ela só entendeu que aquele momento a briga precisa parar, a discussão precisa parar, e ela vai aceitar naquele momento, mas internamente, ela continua essa briga. Por causa da situação, e talvez ela ativou um pouquinho da razão, ela baixou ali, ela aceitou, mas internamente ela continua essa batalha. Porque ela é emocional, a mulher é mais emocional. Então, no ambiente corporativo, no ambiente das empresas, no ambiente do trabalho, isso se manifesta em reuniões tensas, disputa de liderança, sabotagem silenciosa, porque existe uma competição. Ninguém quer ser diminuído, ninguém quer ser humilhado, ninguém quer ser maltratado, ninguém quer ficar por baixo, ninguém quer ter a sua atenção chamada, principalmente publicamente. E quem é líder sabe, ou pelo menos deveria saber, que o elogio é feito em público, mas a cobrança é feita de forma individual. A cobrança não pode ser feita em público, justamente por causa dessa parte da briga de ego. E dependendo de como for a cobrança, principalmente em público, vai gerar um atrito, vai gerar um conflito, vai gerar uma briga, porque ninguém gosta de ser diminuído. Isso faz parte do nosso sistema, da nossa fisiologia. Ninguém gosta de ser diminuído, ninguém gosta de ser humilhado, ninguém gosta de ser maltratado. Ou tem alguém que gosta? Se tiver alguém que gosta, aí fala pra gente aí. Só pra saber. Ah, eu gosto de ser maltratado, eu gosto de ser humilhado. Mas, naturalmente, você é uma exceção, se for o caso. Naturalmente, nós não gostamos. Não gostamos, essa é a verdade. E aí entra essa questão. Muitas vezes nós aceitamos por um líder, pelo emprego, por algumas coisas ali, mas muitas vezes nós batemos de frente também, porque nós não queremos aceitar. É uma briga de ego. Então, no contexto pessoal, esse esse ego, né? Ele destrói relacionamentos, porque ele transforma diálogo em competição. E aí não há relacionamento que aguente. E olha que interessante. Provérbios 13:10 ele fala assim: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Essa passagem aqui, ela vai revelar o princípio central da gestão dos conflitos. A humildade procede à resolução dos problemas. O conflito não termina quando um vence, mas quando os dois que estão ali nesse meio do conflito, eles conseguem aprender com aquele momento, com aquela com o conflito de uma forma geral. E é isso que a gente precisa entender. Eu costumo falar assim, né? Alguém tem que ser o adulto da relação. Alguém tem que ser o adulto da discussão. Alguém tem que ser o adulto da história. Alguém precisa ser racional. Alguém precisa pensar diante de um conflito, diante de uma discussão. Por que eu estou trazendo esse tema para vocês? Porque, na minha opinião, é um dos temas mais interessantes porque nós não aprendemos isso.
Quando você entra num relacionamento, quando você casa, ninguém fala para você que você vai ter conflito, que vai ter um conflito geracional, porque talvez tenha uma diferença de idade, que vai ter um conflito de interesses, porque talvez um pensa de uma forma, está buscando alguns objetivos, o outro está buscando outros. Ninguém fala para você dentro de um relacionamento que as criações foram diferentes, que para um não precisa de repente terminar todo o almoço, mas para outro que não teve muitas vezes o que comer, faz uma diferença muito grande e jamais essa pessoa vai deixar um resto de comida no prato. São conflitos, conflitos de criação. Dentro do relacionamento, cada um vai vir com a sua mochila, cada um vai trazer a sua criação, cada um vai trazer aquilo que aprendeu. E como vocês não viveram no mesmo lar, como vocês não tiveram a mesma criação, o que vai acontecer? Vai dar um choque, vai dar conflito. Por isso que muitos relacionamentos não são duradouros. Por isso que muitos relacionamentos não conseguem avançar. Por causa desse conflito. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a conviver com o outro. A gente tem que aprender a conhecer o outro, a baixar de repente o ego, em prol de um benefício maior. Qual é o benefício maior? O relacionamento, a família. E aí você vai ter que abrir mão de muitas coisas. E talvez você vai aprender a racionalizar, a ser racional, treinando no dia a dia. Porque talvez a outra pessoa seja tão egocêntrica que alguém vai ter que precisar pensar. E aí volto naquela história. Quando um não quer, dois não brigam. Então, antes de começar o conflito, muitas vezes é bom você raciocinar para que esse conflito não vá para frente. Mas vamos lá. Tem mais coisas para a gente aprender ainda na aula de hoje. Segundo ponto, o ciclo invisível do conflito. Tem um ciclo invisível de todo o conflito, tá? Que é a emoção, que vai levar a uma interpretação, que vai levar a uma reação. Nil, me explica melhor. Preciso entender isso. Vamos lá. Primeiro, né, todo conflito é sustentado por um ciclo emocional. A neurociência afirma que 90% das decisões humanas são emocionais antes de serem racionais. Quem explica isso é Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Ou seja, antes de pensar, você sente e o que sente determina o tom da sua resposta. Então vamos lá, vamos a uma sequência automática aqui. Emoção. O que vai acontecer? Alguém fala algo que te fere, ativa a emoção, ativa uma emoção. Lembra que eu sempre falo para vocês aqui, aquela emoção que você está alimentando mais. Então, tudo que passa internamente vai refletir externamente. Então, alguém fala algo que te fere, vai gerar uma emoção. Aí, essa emoção vai gerar uma interpretação. Você cria uma narrativa sobre a intenção do outro. Muitas vezes essa narrativa é falsa, não é verdadeira, mas você criou no cenário mental essa narrativa, você interpretou da sua forma. Por isso que as pessoas falam que existem a sua verdade, a verdade da outra pessoa e a verdade. Porque você interpreta de uma forma, a outra pessoa interpreta da forma dela, mas existe uma verdade nisso tudo, que talvez não é a sua e que talvez não é da outra pessoa. Mas é uma verdade que não depende dessas duas interpretações, que é o que realmente aconteceu. E só consigo ver isso raciocinando, sendo racional. E essa é uma característica de nós, seres humanos. E é isso que diferencia você de um animal. A capacidade que você tem de raciocinar. Só que muitas vezes, diante de um conflito, nós anulamos essa característica e nós temos reações animalescas. É por isso que acontece muitas tragédias. Porque a parte racional ela é anulada. A única coisa que diferencia você de um animal
que é essa área do cérebro capaz de fazer com que você raciocine, é anulada. É como se ela não existisse. Então você se torna um ser primitivo. Você tem a mesma reação que um animal teria diante daquela situação. Nossa, Nil, você está falando então que às vezes eu tomo uma decisão como animal quando você não raciocina assim, pela emoção. E qual emoção está falando mais alto? Por isso que a gente precisa trabalhar o gerenciamento das emoções. Nós precisamos ter esse controle. A Bíblia já falava sobre isso, já fala, né? Sobre isso porque ela ainda é atual, mas Salomão já falava sobre isso, sobre ter domínio próprio. E se você não consegue, precisa ser trabalhado, porque você precisa resolver os conflitos. E nós temos conflitos diariamente. Às vezes você está saindo de casa, você tem um conflito com a esposa. Aí você está indo para o trabalho, chega lá, tem outro conflito com o seu chefe ou com o seu colega de trabalho. E daqui a pouco você já tem com o seu chefe. Daqui a pouco você tem com o cliente. E aí? O que você vai fazer? Vai juntar tudo e descontar na próxima pessoa que te abordar? Às vezes acontece isso. Uma pessoa que não tem nada a ver recebe toda a descarga. Por quê? Porque nós não aprendemos a gerenciar ainda as nossas emoções para resolver conflitos. Ou passa o dia inteiro e aí você vai chegar em casa, o seu filho vai fazer uma coisinha só e você vai fazer o quê? Descarregar tudo no seu filho. Porque sempre no mais fraco, tá? É sempre no mais fraco. Dificilmente a gente vai querer bater de frente com um adulto, mas com a criança, muitas vezes, recebe toda essa descarga. E que culpa que a criança tem? Que culpa talvez você tinha lá atrás, quando seus pais descarregavam tudo isso em você? Que gerou vários traumas em você que você precisou ou precisa ressignificar. Só que muitas vezes nós não paramos para pensar em relação aos nossos filhos. E nós fazemos isso também. Nós estamos criando os traumas nos nossos filhos por falta de gerenciamento das nossas emoções. Então, quando acontece, né, a emoção, alguém fala algo que te fere, existe a interpretação, então você cria a narrativa sobre a, a intenção do outro, e aí gera o quê? A reação. Você responde à narrativa, não ao fato real. Você responde à narrativa, porque você age de forma emocional. Então, essa sequência aqui, ela é automática. Ela é automática e quase que instantânea. Quase que instantânea. Não vou dizer instantânea porque ela é fração de segundos, né? Mas é isso que geralmente acontece. Então, qual que é o problema nisso tudo? O problema é que a maioria das pessoas não reage ao que o outro fez. Ela reage àquilo que ela acredita que ele quis dizer. É sobre a narrativa, não é nem sobre a intenção, sobre a narrativa. E é nesse ponto que os relacionamentos se distorcem. É nesse ponto que você briga com um colega de trabalho, é nesse ponto que você se desentende com o seu chefe, é nesse ponto que você desentende com a pessoa que você está casada, ou com seus filhos, ou com seja quem for. É nesses pontos. Não é sobre o que a pessoa fez. Quer ver? Vamos lá. Não vamos muito longe. Agora eu quero que vocês falem, tá? Não quero chat agora. Quero ouvir a voz de vocês. Quantos Quantos aí já passou por uma situação parecida como essa? Olha só. Alguém estranho vai na sua casa, uma visita chega lá, aí tá almoçando com você. E de repente essa visita ela esbarra num copo, derruba esse copo, talvez o teu copo favorito, e quebra. O que que você, quero que você seja verdadeiro comigo, o que que você fala numa situação como essa? Alguém arrisca me dizer aí? O que que você falaria numa situação como essa? Ah, deixa pra lá. Isso acontece. Fica tranquilo. Aqui em casa não acontece é com visita, não, é com meu marido mesmo.
Fica tranquilo com o marido, falei. Oh, sem revelações do oculto. É. Alguém falaria diferente aí? Alguém brigaria com essa pessoa por quebrar um copo na sua casa? Acredito que não, hein, Nil? Não, né? Eu Alguém? acredito que não. Ah, Mas de qualquer o forma, eu meu preciso rosto já perguntar. diria tudo. Oi? Eu não falaria nada, mas meu rosto ia contar tudinho. Mas não falaria. Não. Mas o meu rosto, eu ia Porque é ficar uma, calada, mas o meu porque é uma rosto, visita, certo? Vamos mudar o cenário nesse agora. momento, eu tenho falado mesmo. Vamos mudar o cenário agora. Digamos, para quem tem filhos aí, ou para quem tem marido, esposa, digamos que não seja agora a visita. Digamos que seja o seu filho ou sua filha, que tá ali na mesa e tal, aí coloca um fone, ou tá assistindo ali e tal, comendo e brincando ao mesmo tempo que criança faz isso, e de repente ele ou ela esbarra no copo e pá, derruba. Qual é a sua reação? A mesma que você teria com a visita, ou sua reação é diferente? Hoje ela é diferente, mas há um tempo atrás era você é burro, é cego ou o quê, seu retardado? Você vai tomar agora do chão o leite e catar os cacos e grudar tudinho, é minha xícara. Era exatamente essa a minha reação, né? Hoje não, hoje eu já trabalho a minha emoção. E a gente olha, Nil, né, algumas coisas, alguns comportamentos que a gente tinha antes e fica assustado, né? Fala, Carol. eu tenho um relato de uma mãe que eu lido com adolescentes, né? E a gente estava num encontro de casais e estava uma palavra parecida, né? Aí a mãe pegou e falou que, tipo, a filha virou para ela e falou assim: se fosse o pastor aqui, eu aposto que você não tinha brigado com ele, agora você quer brigar comigo, né? A gente já tá nesse nível do negócio, né? De tipo, todo mundo já entende como deveria realmente ser, né? Mas na prática, a gente não consegue no dia a dia cumprir isso, porque eu concordo com, não sei o nome dela, mas assim, talvez para o meu marido eu não falasse, mas a minha cara, né, ia dizer muito. Mas você tá vendo que quando muda a pessoa, às vezes muda o nosso comportamento? Porque para algumas pessoas que muitas vezes são visita, que não estão no dia a dia com a gente, muitas vezes está tudo bem. Não, isso acontece. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso ego ele quer mostrar superioridade, tá vendo? Você não presta atenção. Só que muitas vezes são descargas desnecessárias. E aí, quando a gente fala de empatia, a empatia é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. Se não fosse seu filho, se não fosse seu marido, se não fosse sua esposa, qual reação você teria? Isso quando você consegue ser racional. Porque se com o outro, com o estranho, eu não teria uma reação, eu não falaria para não gerar um conflito, por que que por mais fraco eu faço? Por que que para criança, de repente, eu faço um escândalo? Por que que eu não resolvo esse conflito explicando? Por que que eu não resolvo esse conflito de forma racional? E o que que seria o mais racional a fazer? Quem que seria melhor você consolar ou abraçar? Seu filho ou um estranho? Sua família ou um estranho? Só que muitas vezes a gente não faz isso, a gente inverte os papéis, a gente massacra as pessoas que estão próximas da gente e para os outros são de fora é para estar tudo bem. Porque eu quero estar com a razão aqui. E mesmo que eu esteja com a razão, mesmo que a minha cara mostre lá que eu não estou satisfeito, que eu não fiquei feliz com aquilo que aconteceu, muitas vezes eu não tenho coragem de falar. Porque eu não quero criar um conflito. Porque a pessoa que está te visitando ali, com certeza, ela vai te respeitar por ser sua casa, vai levantar e vai embora. Só que muitas vezes é um copo e não faz diferença. É um acidente. E pode acontecer com qualquer pessoa, assim como você pode visitar alguém e derrubar um copo e quebrar, nesse contexto que a gente colocou. E como você gostaria de ser tratado quando acontecesse um acidente com você lá? Que as pessoas olhassem feio para você?
Resolver conflito não é fácil. A gente não gosta, a gente não quer, mas é preciso, porque nós enfrentamos conflitos todos os dias. Todo momento, todo instante, você está enfrentando algum tipo de conflito e vai precisar resolver. Só que para resolver conflito, precisa ser de forma racional e não emocional. Porque emocional nós tomamos atitudes que nós não deveríamos, tá? Então, isso é importante a gente deixar registrado. Estratégias práticas aqui de consciência. Interromper o ciclo antes de agir. Então, quando você estiver começando a ter o controle, pergunte-se o que realmente aconteceu e o que é só interpretação minha. Porque às vezes é um cenário que só você interpretou. Porque diante, de repente, de uma pessoa estranha, de uma visita, alguma coisa, nós conseguimos ter um certo tipo de comportamento. Mas por que que quando nós estamos junto das pessoas que são conhecidas, que são familiares, que são pessoas que convivem junto com a gente, muitas vezes nós temos uma reação diferente? Então eu preciso interpretar essa reação. E se a sua reação é constante, se você sempre age dessa forma, você precisa rever algumas coisas e por que que você está agindo assim. Porque os conflitos eles são feitos para serem resolvidos, não para que você coloque a sua razão ou para que você humilhe a outra pessoa diante de uma situação na qual ela ficou inferior. Simplesmente para você ganhar uma discussão ou para você mostrar que você está por cima da situação. Porque você está causando um conflito maior ainda. Momento que de repente era para acolhimento, virou distanciamento. Simplesmente pelo fato de querer estar na razão. E aí isso acontece muito. O homem, às vezes a mulher, fica aguardando, né? Fica aguardando. Não, no momento certo eu vou soltar. Aí quando acontece qualquer coisa, fala, viu? Não falei? Eu tinha razão, só para falar assim, só para mostrar. Porque o ego, ele sente essa necessidade. Sente essa necessidade de querer provar, de querer mostrar. É que eu não posso falar para vocês aqui, que senão eu vou abrir muita coisa aqui e vocês têm que estudar para vocês aprenderem. Mas tem técnicas, tá? Tem técnicas que dá para você usar para mostrar que a pessoa, ou fazer a pessoa entender que ela errou. Tem técnicas, tá? Dá para você utilizar de ferramentas, de técnicas, que a pessoa vai se sentir mal sem você vai alimentar o seu ego sem você precisar usar aquelas palavrinhas mágicas. Eu falei, eu tinha razão, tá vendo? Tem que ensinar, Nil, porque aqui em casa só fala assim, né? Vou nem falar nada. Eu falo assim, vou nem falar nada. Isso é uma forma de dizer, tá vendo? Eu estava certo. Mas tem ferramentas, tem técnicas. Não é o objetivo da nossa aula aqui. Mas dá para aprender. Não, não guarde segredo não, viu? Não, é bastante coisa. E aí vocês vão saber que eu uso com vocês também. Claro, a gente estuda para isso, né? Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Terceiro ponto, o papel do orgulho e da identidade, né, nas divergências. O orgulho é o combustível dos conflitos prolongados, tá? Ele não quer justiça. O orgulho, ele quer apenas vitória. Simplesmente isso. O orgulho não vai deixar você perder nunca. E aí o orgulho faz você soltar essas palavrinhas. O orgulho, que é alimentado pelo ego, que transborda. Mas o orgulho, a prepotência, a arrogância, tudo isso procede à queda. Sabe por quê? Porque da mesma forma que você está por cima hoje, da mesma forma que você teve razão, da mesma forma que você quis expor, amanhã você pode errar, amanhã você pode estar por baixo. E aí? Geralmente vem aquela sensação de vergonha. Só que ao mesmo tempo você não quer é, reconhecer que você perdeu. Aí você vai pro ataque novamente. E gera conflitos muito maiores. Porque é essa briga de quem está certo. O orgulho. O orgulho não vai deixar você
perder nunca. E vou te falar mais, tá? O orgulho não deixa você acessar o coração de Deus. Eu não estou falando daquele orgulho de é, reconhecimento, sabe? Aquele orgulho bom, aquele orgulho de caramba, eu tô orgulhoso dessa pessoa porque ela fez isso, tô orgulhoso do meu filho porque ele tá se esforçando para tirar boas notas, eu tenho orgulho do meu pai, eu tenho orgulho. E não é esse orgulho. O orgulho, aquele de você não reconhecer. É esse orgulho. Estudos em psicologia organizacional indicam que pessoas preferem perder algo do que ceder a um argumento. Olha que forte. Apenas para poder preservar o status. Então as pessoas elas estão dispostas a perder o cargo, elas estão dispostas a perder o salário, elas estão dispostas a perder qualquer coisa para não ceder um argumento e para manter o status ou para manter aquilo que ela falou. E talvez você já fez isso. Talvez você já agiu dessa forma. Talvez até hoje você está ainda perdendo algumas coisas só para manter esse argumento, só para manter esse status. Para provar para alguém, para mostrar para alguém que você ia chegar lá ou que você ia conseguir. E talvez isso está te prejudicando. Isso explica porque em equipes talentosas, às vezes o ambiente é tóxico. Há excesso de identidade no cargo e escassez de maturidade emocional. E aí vira um conflito, vira uma competição, vira uma briga de ego. E não vai para lugar nenhum. A Bíblia ensina o oposto dessa lógica. A Bíblia ensina em Filipenses capítulo 2, versículo 3, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Por que que Deus deixou registrado isso? Porque ele já sabia sobre o nosso orgulho, sobre o nosso ego. E dá instruções de como a gente agir. Quando o indivíduo entende que o seu valor não está em ter razão, mas está em gerar paz e resultado, ele se torna imparável. Pessoas maduras não competem por espaço, elas criam espaço para os outros crescerem. Olha que interessante. Pessoas maduras, pessoas que acionaram o lado racional, elas não competem pelo espaço, elas criam espaço para que outras pessoas possam crescer. Então, tá tudo bem se você não ganhar a discussão. Se você sabe que você está certo, não precisa provar. Você não precisa imprimir isso na cara de ninguém, você não precisa bater na cara de ninguém, você não precisa jogar essas palavrinhas muitas vezes na cara das outras pessoas. Segura. Eu sei que é difícil engolir. Eu sei que é difícil segurar isso. Eu sei. Eu entendo, para mim também é difícil. E às vezes eu não consigo segurar. Mas é preciso. Nosso quarto ponto aqui fala sobre o custo invisível dos conflitos mal resolvidos, porque todo conflito mal resolvido vai gerar perda. Você vai estar perdendo alguma coisa. Existe um custo disso tudo. Se você não resolver conflito dentro do seu relacionamento, com o passar dos dias, o relacionamento vai esfriar. Com o passar dos dias, vai abrir brecha para que uma terceira pessoa entre na relação. É assim que as coisas funcionam. Conflitos mal resolvidos. Os conflitos mal resolvidos fazem com que você trabalhe com pessoas que você não gosta ou que você trabalhe mal durante um bom período porque você não conseguiu resolver um conflito com um colega de trabalho. Já aconteceu isso comigo, tá? De trabalhar mal com pessoas porque não tive coragem de resolver um conflito. Quantos de nós tivemos problemas com irmãos, com pais, com tios, com pastores, com às vezes até irmão de igreja, e não queremos ceder, né? Ah, mas a pessoa que começou,
A pessoa que fez isso, eu não fiz nada. Muitas vezes o nosso orgulho, o nosso ego está à frente. E aí eu quero que a outra pessoa reconheça. Mas se eu for pegar a palavra, que é uma das minhas bases, a palavra está dizendo, olha, é melhor que o outro vença. É melhor que o outro esteja com a razão e não você. Porque se você sabe o que você fez, fique em paz, fique tranquilo. Só que muitas vezes a gente tem essa necessidade, né, de querer fazer, de querer mostrar, de querer colocar para os outros. E não precisa. Não precisa. Só que os conflitos mal resolvidos, eles é, custos. Pesquisas de Harvard mostram que empresas perdem milhões em produtividade devido a conflitos internos não gerenciados. Isso está mudando, tá? Porque as empresas hoje elas sabem desse custo de milhões, a empresa está perdendo muito, as empresas estão perdendo muito e elas estão focando nisso. No entanto, que no Brasil agora já está em vigor a NR1, né? Que as empresas agora são obrigadas a cuidar da saúde mental dos funcionários. É obrigado agora. Por quê? Porque não é nem, ó, não é nem porque eles estão preocupados, tá? Com a saúde do funcionário, não. Não é nem por isso. É porque as empresas estão perdendo muito com isso. Ou vocês acham mesmo que eles olharam e falaram assim: não, a gente tem que cuidar da saúde mental dos trabalhadores. Eles merecem. Companheira, para com isso, né? Não é sobre você, né? Tem, tem um ganho maior envolvido nisso. Você acha que se fosse só para o funcionário ganhar alguma coisa, eles iam aprovar tudo isso? Não, né? É porque as empresas se beneficiam com isso. Se o funcionário tiver com a saúde mental em dia, ele não dá atestado, ele não fica doente. A gente vai falar mais sobre isso lá para frente. Mas não estavam pensando em você, não, tá? Estavam pensando em lucro, tá? Mas os custos mais altos não é o financeiro, é o emocional. Desgaste, perda de energia, energia criativa e queda na confiança entre os membros da equipe. Tudo isso gera prejuízo financeiro. Tudo isso gera prejuízo financeiro. Então, no Brasil hoje, pararam e falaram: não, nós precisamos cuidar da saúde mental dos nossos funcionários. Por quê? Porque funcionário bem emocionalmente é mais produtivo. Funcionário que consegue resolver conflitos é mais produtivo. Por isso, muitas empresas já estão na entrevista olhando, observando se a pessoa já tem curso de inteligência emocional e como ela resolve os conflitos. Porque esse funcionário, ele é produtivo. O funcionário que consegue resolver os conflitos, tanto interno quanto externo, é um funcionário produtivo. É um funcionário que tem um futuro brilhante na firma. Porque sabe resolver conflitos, tem inteligência emocional, ou aprendeu sobre inteligência emocional, então ele tem um diferencial. E é preciso que ele faça parte, porque ele já é uma pessoa preparada. Na vida pessoal, os conflitos não resolvidos adoecem. Você já sabia disso, claro. E quando você não resolve o conflito, o seu corpo fala, né? O seu corpo adoece. A psiconeuroimunologia, que é uma área dessa parte imunológica, comprova que ressentimentos prolongados aumentam os níveis de cortisol, enfraquecendo o sistema imunológico. Ou seja, você fica mais suscetível a doenças, porque o teu sistema imunológico ele fica enfraquecido. E aí favorece a doenças psicossomáticas. E a gente sabe que a maior parte das doenças hoje são de origem emocional. São psicossomáticas.
uma dor de cabeça que você sente frequentemente, uma enxaqueca, uma gastrite, uma úlcera, pedras nos rins. A maior parte das doenças hoje tem origem emocional. Se você for buscar, você vai ver que está faltando perdão, que está faltando resolver conflito, que está faltando alguma coisa e gerou. Inclusive, já existem estudos que comprovam que a origem do câncer é emocional, conflitos não resolvidos, que vai carregando e o corpo tem que expressar de alguma forma. Quando a gente aprende a gerenciar as emoções, quando a gente aprende a resolver os conflitos, nós estamos livres de doenças que nós possamos contrair no decorrer da vida. No campo espiritual, o mesmo padrão se repete. Romanos 12:18 fala assim: se possível, quando depender de você, de vós, tende paz com todos. Só depende de você. Esse versículo aqui está falando assim, ó, para você ter paz no teu ambiente de trabalho, para você ter paz na sua casa, para você ter paz aonde você estiver, só depende de você. Não depende de mais ninguém. Por quê? Quando um não quer, dois não brigam. Não existe. Só existe a briga de ego, só existe porque alguém vai querer vencer. Alguém vai querer vencer. É isso. Olha só. Ou seja, paz não é a ausência de conflito, é a gestão inteligente dele. Conflito vai ter o tempo todo, você vai ter que lidar com isso, mas você vai ter que aprender a gerir isso. Um líder emocionalmente equilibrado não foge do confronto. Ele o direciona para o crescimento. Porque você pode crescer diante de uma situação como essa. Depende de quem? De você. Nosso quinto e último ponto aqui: estratégias avançadas para desarmar o ego e restaurar a conexão. Vamos lá. Primeiro, ouça com intenção de entender, não de responder. Eu posso repetir para você entender isso aqui? Você precisa ouvir com a intenção de entender, não de responder. A escuta ativa diminui o nível de reatividade emocional e aumenta o campo da empatia. Coloca no chat aí para você não esquecer. Eu preciso praticar a escuta ativa. Eu preciso praticar a escuta ativa. A escuta ativa vai te ajudar. Escutar. Muitas vezes a gente não deixa nem o outro terminar de falar. Por quê? Porque eu já quero deixar o meu parecer, eu quero deixar o que eu sei. Eu sei. Não é bem isso. A escutativa vai levar você para outro nível. A escutativa vai ajudar você a resolver os conflitos. Então, a primeira coisa para você gerenciar tudo isso é escutar, com intenção de entender, tá? Não de responder. Segundo, evite linguagens acusatórias. Aquela última palavrinha, aquele deixando a desejar, a mostrar, a pessoa já sabe que errou, gente. Não precisa você afirmar ali para ela, não precisa você mostrar. Troque, você sempre faz isso por quando isso acontece, eu me sinto tananã, tananã, tananã. Isso muda o foco da culpa para uma solução. Mas a gente sempre quer trazer, né, essas afirmações. Você nunca faz, você nunca me escuta, você nunca me obedece, você sempre faz isso, você sempre faz aquilo. Essa palavra, você sempre, é muito forte, porque parece que toda a vida a pessoa fez e às vezes é um comportamento que está sendo repetido algumas vezes, que pode mudar, mas o sempre faz com que permaneça para sempre. Suas palavras lançadas ali faz com que aquilo perpetue e gere mais um conflito. Então evite essa linguagem acusatória. Terceiro ponto, disponibilize
despersonalize o conflito, tá? Discuta o problema, não a pessoa. Separar comportamento de identidade reduz defesas e aumenta a colaboração. É o que eu falei para vocês ali, do exemplo do copo. Se é um estranho, como que você reage? Se é um da sua família, como que você reage? A reação deveria ser a mesma. Então, se você xinga alguém da sua família, você deveria xingar um estranho que está ali. Quebrou um copo na sua casa também. Na verdade, você não deveria fazer isso com nenhum dos dois, né? Porque é um copo e é um acidente e ele acontece. Assim como você gostaria que na sua vez tivessem compaixão, tivessem empatia, você também precisa ter essa empatia. Você precisa praticar isso. Então, despersonalize o conflito, tá? Quarto ponto, pratique o tempo estratégico. Nem todo conflito deve ser resolvido na hora. A pausa consciente permite que as emoções se dissipem e a razão reassuma o controle. Eu quero trazer isso aqui mais pro relacionamento, mais pro casamento. Tem coisas que não precisam ser resolvidas na hora. Lembra que eu falei? Quando um não quer, dois não brigam? Então, para ter uma briga dentro do casal, os dois têm que estar com o ego inflado. Os dois têm que estar discutindo. Se você ficar quieto, vai passar aquele momento de raiva, aquele momento emocional da outra pessoa, e num momento mais apropriado você pode conversar num tom mais tranquilo, para que com o intuito de resolver, não de discutir nem de acusar quem está certo e quem está errado, mas de resolver. Alguém precisa ser o adulto da relação. Aí eu pergunto para você, você está sendo o adulto da relação ou você está sendo a criança da relação? Não precisa nem responder no chat nem abrir no microfone. Guarda para você essa resposta aí. Nosso quinto ponto. Restaure o vínculo, não apenas o acordo. Se for possível, restaure esse vínculo. A meta não é vencer, é voltar a caminhar junto. Um relacionamento restaurado vale mais do que uma discussão vencida. Às vezes você está jogando fora anos de amizade, às vezes você está jogando fora um relacionamento de muitos anos que poderia continuar dando certo. Está desestruturando uma família porque envolve filhos, simplesmente porque quer vencer, quer mostrar que estava certo. Invista na restauração. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, fala assim, ó, bem-aventurados os pacificadores, né? Porque serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante. Ser pacificador não é ser passivo, é ser estratégico. É ter a coragem de não deixar o ego decidir o futuro das suas relações. Tem que ser racional essa decisão. Porque você é racional. E aí eu deixo para a gente finalizar aqui a nossa tarefa prática da semana, o espelho do conflito. O que você vai fazer? Durante os próximos 7 dias, de hoje até a próxima semana, você vai fazer o quê? Vai observar conscientemente todas as situações de atrito, seja em casa, no trabalho, nas redes sociais, onde for. Toda vez que surgir um incômodo, você vai reagir de imediato. Quer dizer, você não vai reagir de imediato. Em vez disso, você vai fazer o quê? Você vai anotar. A tua reação vai ser anotar. O que me irritou? Qual foi o fato? Depois, o que eu interpretei? Qual que é a narrativa que eu criei sobre essa situação? E depois, você vai analisar como que você reagiria normalmente. Como que eu posso responder agora? Com consciência e não com impulso. Se for nas redes sociais, então, você escreve a mensagem, mas não envia. É gratificante você fazer isso. Escrever, parece que você descarrega tudo. Só que em vez de enviar, você exclui. Exclui. Parece que você enviou. Parece que você falou tudo. Eu faço isso com comentários. Eu entro lá, eu fico com vontade de comentar, vou lá comentar.
Aí eu apago todo o comentário. Passo. Às vezes, é melhor nem comentar, às vezes deixa pra lá. Depois você resolve. Lembra do tempo? Às vezes é necessário. Essa é a tarefa, já mando o PDF para vocês lá. E, ao final da semana, analise suas anotações e identifique um padrão recorrente, algo que se repete nas suas reações ou nos tipos de situações em que tem tirado você do eixo. Isso vai ajudar você a começar a gerenciar mais os conflitos e também as suas emoções. A meta da semana: aprender a se ver no conflito, não apenas ver o conflito, porque você está nele. Quando você se vê nele, você vai ver que você consegue resolver diante dele. E para a gente fechar, o primeiro passo da gestão de conflitos é um espelho, não um manual. Antes de tentar entender os outros, é preciso entender o próprio papel no caos. Muitos conflitos não acabam porque alguém errou, mas porque ninguém quer se enxergar. Então, não existe crescimento sem confronto, nem maturidade sem humildade.